Fazer o quê? Bom, então, se a gente tem essa mesma situação da carne e o queijo juntos em repouso sobre líquido, dentro de líquido, desculpa, mas o líquido desta vez não é água, ou suco, ou vinho, né? Mas o líquido é algo picante. Então, se a gente tem uma situação em que o líquido é picante, o que é picante? Ou seja, picante é picante, é algo que queima, ok? Não é porque você colocou um pouquinho de pimenta ou cortou uma cebolinha aí, não é isso não. É picante e picante. Então, nessa situação, mesmo em frio, né? Mesmo em frio, os alimentos picantes e os líquidos picantes, eles têm a propriedade de liberar os sabores. A força deles de liberar sabor é tão grande que não somente entre a carne e o queijo eles transmitem sabor, senão que você tem uma panela que ela é enobeniomo, ela não é do dia, ela é do dia anterior, e você coloca nela picante, muito picante, assim, coisa que pique de verdade. Essa panela libera o sabor proibido, o sabor primeiro, como o sabor está ali. É tanto que se usa suco de limão, suco de laranja, como se fosse um pré-cozimento, né? Deixa ele lá na carne ou no... Cozimento total. Você tem aquele É, ali, como se chama isso? Não, você deixa lá por algumas horas, né? Banhado no suco para depois ir ao fogo. tem uma comida peruana assim, que é com peixe, né? Que se bota no limão. Agora foi o nome da comida, rapaz. Deixa ele marinando, né? É. Bom, é a propriedade que eles têm, né? De forma que, se a gente tem uma cebola, a gente vai cortar essa cebola, né? Esse exemplo serve para cebola, para alho, para pimenta, para limão, né? Que eles têm essa capacidade de realçar o sabor e extrair o sabor adormecido, né? Dos utensílios. Se a gente corta uma cebola com uma faca bassari sobre uma superfície halavi, a faca recebe o sabor halavi da superfície, a superfície recebe o sabor bassari da faca, e a cebola recebe o sabor da faca, da superfície, da sua mão, do ar, da mocha que passou perto. Ela, por ser picante, recebe o sabor de todo mundo. Ok? A cebola, como é Francisco Xavier, né? Da comida. Da cebola, alho, pimenta, limão, todas essas coisas picantes são Chico Xavier da comida. Absorvem de tudo, né? Mesmo que nem esteja. Tudo chega. Ok? Como também a tudo transfere. Tudo libera. Ceviche. Ceviche! Isso, ceviche. Então, ceviche, por exemplo, é um exemplo disso aí. O que acontece com ceviche? Você pega o peixe, deixa ele no limão e na pimenta. Perdão. Um bom ceviche é picante. Ele arde. É porque no Brasil, eu não como muito pimenta, então faz o ceviche sem pimenta. Eu como muito suave. Mas o ceviche ele é picante. E você, meu amigo, come pedindo água. Ele é picante o suficiente. Então, nesse ceviche, se a pessoa colocar uma cebola que tenha sido cortada com a faca bassari, esse ceviche recebe o sabor bassari. Ok? Ah, vai ser então proibido porque está comendo carne e leite? Não. Ou carne e peixe? Não.
Não passa por essa proibição, porque isso é uma guiserá dos sábios, que só se considera literalmente um pedaço da carne com um pedaço de peixe. Ok? Então, não se pode pegar uma cebola, cortar com a faca bassari e cozinhar com ela algo halavi. Ok? Mesmo que não seja bem yomu. Isso é uma proibição dos sábios, não é da Torá. Ok? Isso é uma... Segundo a Torá, está bem. Se eu passar de fazer isso, se isso aconteceu, o alimento está permitido, não passa nada. Mas não se faz, porque os sábios proibiram isso. Então, tem que ter uma faca para cortar as cebolas, de preferência que essa faca só não corte nada de queijo. Né? Então, o que acontece é que o que passa é que, geralmente, os alimentos de verduras, né, se corta com uma faca chamada parva. Na cozinha sefaradi não existe muito essa história de faca parva, de utensílios parva. Na verdade, ou tem bassari ou tem halavi. No Ashkenazi tem bassari, halavi, parva e pesach. Pergunta? Temos uma panela. Outra vez na panela. E aqui a gente vai trabalhar os níveis de sabores. Agora vem a parte difícil. Ok? Agora que eu não fiz café para essa parte. Agora vem a parte difícil. Olha. Até agora a gente viu que existe essa coisa de um sabor ser absorvido por outro. Né? No caso, um objeto libera sabor, outro objeto absorve sabor, o objeto que absorveu o sabor libera outro sabor, e o objeto que já liberou um sabor anterior recebe o sabor novo do objeto que recebeu anteriormente o sabor recebido. Então, é um problema. Vamos tentar agora ver, organizar esses sabores em níveis. Ok? E entender o quanto eles transferem de sabor e o quanto esses sabores transferidos ou absorvidos estão permitidos ou não de serem consumidos com o produto diferente, o contrário. Se é um sabor de carne, consumido com leite. Ou se é um sabor de leite, consumido com carne. Ok? A gente tem que o primeiro sabor, é o sabor master, né? É tam, que é a carne. A carne, ela dá um sabor por si mesma. Certo? Existe a carne como objeto e existe o sabor que ela dá, que é tanto a gordura que ela libera, ou o sangue que ela libera, ou nada que ela libera. Botou ela na água quente, já fez assim na água quente. Batizou a carne na água quente. Pronto. A água já está baçaria. Não precisa de tempo. Ok? Quando se fala de quente, não tem tempo. Tocou, já está. E a carne, ela libera o seu sabor. Esse seu sabor se chama sabor fresco ou tam. Tam, vamos chamar somente de tam 1. É o primeiro sabor. Esse sabor é liberado no conteúdo e é absorvido pela panela. Quando é absorvido pela panela, a panela transmite sabor também. Ela tanto absorve o sabor como transmite sabor. Aquilo que transmite o sabor recebido se chama noten tam. Mas é noten, o que significa noten? Noten é aquele que dá. Noten é dar. Netiná, dá, uma dádiva. Estou dando a você. Ani noten lecha. Noten tam é dar sabor. Então, quem pode dar sabor é somente os objetos. E os conteúdos dos alimentos. Outros alimentos que tiveram contato com o sabor, que é o sabor do objeto. Ok?
O objeto ele não tem essa capacidade de noten tam. Ele não tem noten tam, porque ele é o tam em cima, ele é o sabor em si. Então ele não tem essa coisa, eu dou sabor. Não, você é o sabor, meu querido. Você não dá, você é. Né? A panela, por sua vez, como ela é algo que noten tam, ela dá sabor, né? Então ela transmite sabor de dentro dela para fora, certo? E aí a gente chega no segundo nível, que é o nível do sabor 2. No sabor 2, a gente tem que é o sabor que a panela traz para o alimento. Vou só voltar aqui para a gente ver uma coisa aqui, que eu, de propósito, eu coloquei a tonalidade de vermelho diferente. Porque o sabor que é dado pela carne é midoraita. O sabor dado pela panela é miderabanan, mas quando é do mesmo dia, ele se torna midoraita porque a panela não estaria lavada corretamente. Ela teria resquícios de sabor. Se a panela fosse lavada corretamente, perfeitamente, o sabor seria miderabanan e não midoraita. Seria considerada como uma panela do dia seguinte. Ok? Então, temos o sabor 2. O que é o sabor 2? É o segundo nível, que é o sabor liberado pela panela. Né? Esse sabor ele também transmite sabor. Ou seja, não é que é o sabor transmite sabor, mas é um sabor transmitido pelo noten tam. O noten tam dá sabor. O primeiro que dá o sabor é o noten tam 1, que é a panela. Ele vai dar sabor para o conteúdo que está na panela. Esse conteúdo, que ele é o também, dessa vez ele é o noten tam, esse noten tam também libera sabor para tudo que tiver dentro do conteúdo, certo? E esse sabor é considerado que nível tam, bar noten tam, não escrevi aqui, mas foi um erro. Tá, bar noten tam, que ele é filho daquilo que dá sabor. Gente, é complicado. Eu mesmo me complico aqui, mas ó, a carne dá sabor diretamente para a panela. Então a panela recebe sabor 1. Mas quando a panela transmite sabor, ela transmite sabor 2. Ok? O fato da panela transmitir sabor, ela se chama noten tam. Aquilo que recebe sabor da panela, recebe sabor 2. E agora ele também passa a ser um noten tam, mas quando ele passa sabor, ele já não passa mais o sabor 1, que recebeu a panela, vai passar o sabor 2 da panela. E ele, sabor 2, vai cair de nível. Vai passar também a ser um sabor 3. Okay? Essa é a intenção. Ou seja, cada vez que um objeto absorve e ele transmite sabor, o sabor transmitido é menor do que o sabor anterior, recebido anteriormente. Ok? Então, os níveis de sabores em ordem é, primeiro, a carne ou o leite que dá o seu sabor original, e esse sabor midioraita, que passa para a panela. Então, o molho e a panela possuem esse sabor original. Certo? O sabor da carne é midioraita por quanto tempo? Por 24 horas. Então, esse sabor, quando é impregnado pela panela, durante 24 horas vai ser considerado como sabor midioraita. Passadas 24 horas, né? A panela se transforma, essa panela ela se transforma em noten tam, depois de passadas 24 horas. E ela vai dar que sabor? Ela vai dar um sabor segundo, que é o tam. Tam 2. Sabor transmitido pelo noten tam, que é o que vai dar sabor, que é a panela. E esse noten tam, se é bem humor,
é um tam de oraita, que é como a gente falou anteriormente. Mas nesse caso, se ele não é ben yomo, né? O que acontece? Ele dá o sabor ao alimento, que tiver em contato com ele, já a carne já não existe, né? E o que vai ser que esse alimento ele também vai dar sabor e ele será chamado de notem tam bar notem tam. Ele é o que dá sabor, filho do que dá sabor. O que recebe o sabor do utensílio também pode transmitir sabor. E essa é a ideia. Aí vem uma questão. Opa, apareceu uma batata. Digamos que temos uma panela e nessa panela foi cozinhado carne e agora se lavou, se tirou todo o conteúdo e agora vamos cozinhar uma batata. Qual é a situação dessa batata? Que sabor ela recebe? É isso que a gente trabalha nessa coisa de tam e no tem tam. Ok? E saber se essa batata vai ser permitida comer com carne, ou, perdão, com queijo, ou se vai pode ser permitida servir na mesma mesa com queijo, mesmo que não seja comido junto. Ok? Então a gente tem a batata que está na panela, uma panela que foi cozinhado carne nela. O notentam bar notentam, ou seja, o líquido que está nessa panela, que recebeu da panela o seu sabor, ele é o que recebe o sabor do utensílio, ele também vai transmitir sabor. E ele vai receber o sabor para o outro nível depois dele, que é o, olha o nome grande, tam, bar notem tam, bar notem tam. Então estamos falando aí do neto do sabor. Ok? É o caso de uma batata cozida em uma panela halavi, eino ben yomo. Ou seja, a batata está sendo cozinhada em uma panela que ela não é do dia anterior, ela foi bem lavada, não tem mais sabor de carne aí, ou de leite aí, ok? A panela não tem sabor de leite. Botou-se aí água, quando ela está limpa, é de leite. Botou água e cozinhou batata. Essa batata recebe o sabor da panela, definitivamente recebe sim. Só que esse sabor a gente viu lá no começo que é um sabor pagum. E sabor pagum, sabor anulado, né? O que acontece com ele? A priori, essa batata, ela como recebeu um sabor pagum, ela não se deve cozinhá-la com a intenção de comer com ela carne. Por quê? Para evitar problemas. Para evitar que esse costume de pegar uma batata para comer com carne e cozinhar na panela halavi, que a pessoa não cometa o erro de cozinhar na panela halavi do mesmo dia. Ok? Essa é a intenção. Porque isso é um problema mais para as Ashkenazi, para Sfaradi não é nem tanto problema. Ok? Porque Sfaradi, se você cozinhar uma batata no mesmo dia que cozinhou carne em uma panela bassarim, você pode comer essa batata com leite. Por quê? Porque o sabor que ela recebe não é o sabor original da carne. O sabor pagum. Ainda que foi do mesmo dia. A ideia é Sfaradi. É assim que ela Shulchan Aruch. A batata está permitida comer com carne. Ou seja, essa batata, como ela recebe o avô do sabor, ela não recebe o sabor diretamente da carne, ela recebe o sabor da água, que recebeu, por sua vez, o sabor da panela, que recebeu o sabor da carne. Então, ela é a bisneta do sabor. Então, ela não tem nenhum problema. Essa batata pode ser comida com leite, no caso aqui, com carne, e não vai ter nenhum problema. Agora, o ideal é que, se você vai cozinhar uma batata ou um macarrão para comer com carne, cozinhe em uma panela bassari. Mas se num caso, vamos dizer, está cozinhando para uma festa,
está cozinhando para um Shabat, e está usando todas as panelas, e já não tem mais panela, não tem nenhum problema. Pega a panela bassari, lava bem essa panela, entendeu? Mas lavar bem é lavar bem, hein? Bastante sabão para que não fique gordurosa. Tem panela que você lava com sabão e ainda você joga água, você vê que fica formando aquelas gotinhas aí, né? Então você lava outra vez. Se você passar outra vez o sabão, já não vai fazer isso. Lavou bem? Pode cozinhar aí o macarrão e esse macarrão ser consumido com leite, mesmo que a panela seja bassari. Ok? Porque é considerado tam pagum. Ok. E leite. Então a gente tem aí 3 níveis, que depois resultam num quarto. E para que a gente veja o esquema bem, a gente tem noten tam, bar noten tam e bar noten tam. É a forma resumida de pronunciar, tá? A panela, noten é o que, gente? É dar. Latet é a palavra dar, o verbo dar. Noten é aquele que dá. Certo? Então, só dar quem recebe. É a regra de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Aqui é o contrário, que é judeu. Então, é recebendo que nós damos. Se eu não recebo, não vou dar. Ok? Então, o que acontece aqui? A panela, ela noten, ela dá porque ela recebeu. Então, ela recebeu anteriormente o sabor da carne. Então, agora ela está apta para dar. Então, a panela, ela é noten tam. O líquido que está na panela, ele também recebeu. Uma vez ele recebendo, ele também tem a capacidade de dar. Então, ele também é um noten tam, mas de um nível menor. Ele é o filho do noten tam. Então, ele é bar noten tam. Ou o nome completo é noten tam, bar noten tam. A colher, ela também recebe do utensílio, ou seja, do líquido que está aí dentro, né? Uma vez ela recebendo, ela também tem a capacidade de dar, ok? Então, ela dá do que ela recebe. Ela é também noten tam. Só que ela não é noten tam como a panela, e ela também não é bar noten tam como o líquido que recebeu da panela. Ela recebeu já pela terceira vez, ou seja, ela não recebeu diretamente da carne, né? Então, ela é um bar noten tam, na forma resumida, ou ela é, na forma do seu nome completo, noten tam, bar noten tam, bar noten tam. Eita danado. Né? E aqui a gente especifica cada um. A panela, o líquido e a colher. Gente, ficou claro que até para mim agora eu já estou confundido. Eu sei, é complicado, gente. A coisa é dar muita volta. Né? Mas vamos ver uns exemplos para ver se a gente, exercitando a mente, a gente vai entender melhor. Olha, a colher, agora podem abrir os microfones, porque eu quero ver a briga. Né? A colher que se mexeu o alimento parve, esse é um termo que a gente não vê usado durante todas essas aulas, que a gente falou de carne, leite, carne, leite, carne, leite, mas parve é um termo novo, né? Não existe no Shulchan Aruch. Parve é um termo que significa aquilo que nem é carne, nem é leite. Ok? Então, a colher que se mexeu o alimento parve cozinhado em uma panela bem yomô de carne. Pode ser usada para mexer um alimento halavi? Tem que lavar. Sempre tem que lavar. Né? A menos que seja homem cozinhando. Mas o que é que acontece?
Pode ser usada ou não? Vamos repetir. Lavando A pode. colher, ela vai mexer um alimento parve. O alimento que está sendo cozinhado nem é carne nem é leite. Mas ele está sendo cozinhado em uma panela bem homô de carne. Ou seja, nesse mesmo dia se cozinhou carne nessa panela. Ok? Essa colher pode ser usada para mexer um alimento halavi? Pode sim. Vamos disse que pode sim. Quem mais? Halavi não. Não. Se fosse 24 horas depois, né? Lavando a colher? Pode. Lavando a colher pode. Olha aí. Deixo essa pro Gabriel. Gabriel. Mas Gabriel cozinha? Faz ovo frito. Ah, ele cozinha. Não sei. Aqui Eu ninguém mesmo passa comecei a fome, não. cozinhar com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade eu fiz meu primeiro ovo frito. Foi uma desgraça, mas foi o meu primeiro. Olha, gente, vamos ver. A gente tem que lembrar o que é que dá sabores aí. Né? Primeiro, a panela é ben yomô. A gente viu que ben yomô, né, ela tem um sabor proibido aflorado. Né? Se a gente cozinha numa panela ben yomô carne, né? No caso aí, a panela é ben yomô de carne, né? Se a gente cozinha aí nessa panela ben yomô de carne e leite, tá tudo proibido. Certo? Mas só que nessa situação a gente não está cozinhando carne nem leite. Está cozinhando algo sem sabor. O que é que acontece? A panela recebeu o sabor da carne do mesmo dia. Certo? A panela transfere do seu sabor recebido ao líquido que está aí. Esse líquido que está aí, ele transfere o sabor para a colher. Então, que sabor a colher está recebendo? O avô do sabor. Não está recebendo o sabor diretamente. Se eu tivesse botando queijo dentro da panela, seria um problema, que é misturar sabores originais. Certo? Essa colher, ela sim pode ser usada para mexer um alimento halavi. Ok? Mesmo sem lavar. Exemplo. A pessoa mexeu aqui uma panela de macarrão e está sendo cozinhado numa panela. Mexeu o macarrão, cozinhando-se em uma panela bassari. Né? Ben yomô. Estou mexendo aqui. Tem carne na panela? Não, não tem carne na panela. Estou cozinhando aqui. Agora, esse macarrão eu vou usar para o molho de queijo, de 4 queijos que eu estou preparando. Então, eu tirei essa colher e fui mexer o molho. Eu invalidei o molho? Eu proibi o molho? Não. Por quê? Porque na panela, em essência, já não tem mais carne. Ela não tem carne. Mas essa colher agora, que eu mexi o molho, eu posso voltar essa colher na panela ben yomô halavi e mexer o macarrão? Não. Tem complicação da porra. É complicado o negócio, né? Olha, não posso. Por quê? Porque a panela é ben yomô, primeiro. Né? Se eu fizer isso, eu vou estar passando pela proibição da Torá. Porque se eu tenho uma panela ben yomô, eu não posso cozinhar nela o objeto contrário. Se eu mexer a colher, com a colher, um alimento de queijo, e eu vou colocar essa colher aí, essa colher está em queijo. E se eu coloco aí, vai ser carne e queijo. Aí isso vai anular, vai ser proibido. Tanto a colher, tanto o macarrão, como a água do macarrão, como a panela. Tudo se proíbe. E tem que fazer cacheirização da panela e da colher, para poder usar outra vez. Ok? Por quê?
porque a colher tinha queijo. A panela não tem queijo, não tem carne, mas tem um sabor de carne aflorado. Então, o queijo real com sabor de carne aflorado está proibido. E anula tudo. Ok? Mas, se eu, na primeira ação, como só tem um sabor aflorado, que esse sabor aflorado ele é absorvido pelo líquido e pelo macarrão. Mas ainda assim eles seguem parve, eles não são baçaria, eles não são carne. Ok? Eles estão proibidos de ser cozinhado aí dentro leite. Mas depois de eles retirados da panela, eles podem ser comidos com leite. Okay? É o exemplo que eu trouxe agora. Se a gente vai cozinhar para uma festa e de repente vê que não tem mais panela, a gente pode pegar uma panela de leite, lavar bem, mesmo que for usado no mesmo dia, e cozinhar aí um alimento parve para comer com carne. Uma batata, um macarrão, uma coisa assim. A pessoa não pode colocar aí carne, mas pode colocar o que não seja carne e comer com a carne. Ok? Então, a colher com qual se mexer um alimento parve, cozinhado em uma panela bem de carne, ela sim pode mexer um alimento halavi. Contudo, depois de mexido esse alimento halavi, ela não pode voltar para a panela bem de carne para mexer a comida parve que está lá. Porque aí ela vai estragar tudo. Então, o que é que isso quer dizer? Que na cozinha, nada de usar uma mesma colher para estar mexendo todas as panelas. Ok? Cada panela com a sua colher. Ok? Outro exemplo. Uma panela halavi, ben yomó, okay? Se cozinhou leite neste dia, de manhã cedo cozinhou leite, agora é final de tarde. Pode ser usada para esquentar as verduras que foram cozinhadas em uma panela baçari ben yomó. Eu tenho umas verduras que eu cozinhei numa panela de carne. Foram cozinhadas aí. Sem carne, só as verduras. Mas no mesmo dia eu cozinhei carne nela. De manhã eu cozinhei carne nessa panela, lavei a panela tudo direitinho e cozinhei agora a verdura. As verduras estão cozinhadas. Botei no pote plástico. Agora eu quero esquentar essas verduras. Então eu pego uma panela halavi e coloco essas verduras aí, coloco água e boto para esquentar. E se as verduras estão permitidas serem consumidas, sim ou não? Sim. Ok. Explique. Disserte. Porque a verdura, ela nem é baçari, nem é halavi, né? Uhum. E como ela vai ser esquentada numa baçaria, agora o problema vai ser com o que ela vai ser comida depois, né? Opa, boa pergunta. Com que ela vai ser comida depois? Porque essa verdura ela também recebeu tampagum tanto da carne, como recebeu o tampagum também do leite. Boa pergunta, Leandro. Muito boa pergunta. Para Ashkenazi, essas verduras não podem ser comidas nem com queijo, nem com carne. Na situação primeira, quando foram cozinhadas para Ashkenazi, elas não devem ser comidas juntas com queijo. Na segunda situação, como ela recebeu tanto da carne depois do queijo, agora nem com queijo nem com carne. Se come ela sozinha. Para Sfaradi não é assim. Ok? Sfaradi considera que o sabor de terceiro grau, de segundo grau e de terceiro grau já não é mais sabor. Ou seja, ele é um sabor que está permitido misturar, mas está proibido de se cozinhar junto. Ok? Mas está permitido misturar depois de cozinhado. Então, depois de cozinhado, sim pode,
Mas para Sfaradi, para Ashkenazi não. Como a gente é Sfaradi, então a gente dá um Vzinho aqui. Ok? Mas Ashkenazi não pode. Outro exemplo aqui. Para se comer com queijo. Aí a gente tem uma tabela. A gente tem batata, macarrão e cebola. Ok? A batata, o macarrão e a cebola cozinhada em carne, ou no molho da carne, ou na panela do dia, né? Ou do dia seguinte. Certo? Então, você tem carne, você tem molho de carne, você tem panela do dia e panela do dia seguinte.